Olá, eu neste vídeo quero falar sobre um dia da minha vida em que tive amigdalites ou anginas. Olá, eu sou Fernando Teodósio. Este canal é um canal dedicado a negócios, tecnologias, à vida, coisas que eu gosto, lifestyle e por aí afora. Então, na altura que eu tive a amigdalite, foi lá para aponto para 2003, posso estar enganado, mas pode ter sido no início de 2004. Portanto, tinha 74, teria 29 ou 30 anos, e eu nessa altura, em final de 2013, início de 2004, eu estava a começar a carreira de formador profissional e então trabalhava quase exclusivamente nisso, mas não exclusivamente, mas nessa altura foi das alturas que eu trabalhei mais nessa área. E então eu ficava, e depois estava no início da carreira, ficava muito tempo à noite a preparar as matérias, porque quase tudo era a primeira vez, e quando é a primeira vez, mesmo que sejamos muito conhecedores e mesmo que muita coisa seja feita em cima do joelho, portanto, entre aspas, inventando lá na hora, mas mesmo assim era necessário alguma preparação, e então acabava por não deitar a horas. E naquela altura a hora de entrada era às 8 da manhã, e então para estar lá às 8 da manhã tinha que acordar muito mais cedo, ou então se acordasse muito em cima tinha que ir a correr, tinha que ser tudo muito rápido, que era para chegar a horas. E então o ritmo era cansativo, e então o dia em que eu tive amigdalites era uma sexta-feira, por minha sorte. Então, quando eu acordei muito cedo, eu acordei a sentir-me muito mal, mas eu pensei assim, eu tenho que começar a deitar mais cedo, porque isto assim eu não aguento, isto é muito difícil para mim, e eu fui. Por acaso, foi a manhã toda com uma turma de pós-secundário. Portanto, na altura eu pensava que era pré-universitário, mas neste momento eu tenho a certeza que é pós-secundário. Está ali uma ligeira diferença. O pré-universitário na altura não existia, mas agora existe. Portanto, neste momento existem os dois. Agora em 2024 e 5, agora em 2025 existem. As duas coisas para a mesma... são parecidas, mas há uma ligeira diferença. E então, aquela turma era uma daquelas turmas que teve no ensino profissional, a fazer do 9º ao 12º, ou seja, o secundário ou o médio, ensino profissional, portanto eles não se portavam muito bem, era a mesma turma durante esses 2 anos e meio, e depois ainda tiveram ali mais 1 ano e meio naquele tipo de curso, que é um curso que até já dava um acesso mais fácil à universidade. Em algumas até era direto, mas eram distantes naquela altura. E então quando eu cheguei lá, de certeza muito abatido, porque eu estava-me a sentir muito mal. Eu pensava que estava cansado. Eu normalmente quando bebo um café, naquela altura, quando bebia um café ou dois, normalmente ia mais ao sítio, mas bebendo um café ou dois, eu não, mesmo assim sentia-me muito mal. Eu continuava a pensar que era por estar cansado. Então eu cheguei lá e eu lembro-me que aquela turma não se portava muito bem. Não quer dizer que fossem... Era mais... eram faladores e não me ligavam nenhuma. Estavam lá a fazer outras coisas, como aquilo é turmas de informática, tinham lá o computador ligado
eu falava e era difícil alguém estar a olhar para mim, estava tudo muito distraído. Era a normalidade daquela turma. Mas eu lembro-me que naquele dia eles estavam a olhar para mim, não quer dizer que fosse o tempo todo, de vez em quando olhavam para mim com aquele ar de preocupação, o que é que se passa com ele? E eu nunca tinha sentido isso. Eu lembro-me de algumas caras a olhar para mim meio preocupados, assim ele não está bem e tal, mas ninguém me perguntou nada. Depois, no intervalo, eu fui beber um café e eu, ao segurar a chávena do café ou a xícara, deixei-a cair. Ou seja, não foi por acaso, era mesmo, eu estava mal, eu não tinha forças, mal conseguia andar. Pronto, e passou, mas eu dei aula, estava lá a falar, a muito custo, mas ia falando, não puxava muito por eles, aí nesse dia não tinha aquela força de me tentar assumir, era apenas defensivo, eu falava e tal, ninguém ligava para mim. Eles nesse dia até foram mais silenciosos do que o normal. Isso também nota que eles não eram más pessoas, né? Eram apenas pouco interessados na matéria que eu estava a dar, eventualmente não fosse assim tão prático, eu podia ter assim alguma parte mais teórica, mas por acaso naquela altura tinha que ser teórico, aquela matéria era teórica, então não podia defender-me a pôr um exercício prático. E mesmo assim também não sei, porque se fosse prático também tinha que estar lá a ajudar muito e se calhar não conseguia deslocar-me tanto e ter aquela força para percorrer. Então se calhar a parte teórica fosse mais fácil ainda, pensando agora após os meus botões. E então depois terminou a sessão e depois eu fui para uma cidade, eu estava a trabalhar em Lisboa, junto à antiga RTP, a Rádio Televisão Portuguesa, era ali perto da antiga, não é na nova. Nem me lembro se na altura se já existia a nova ou se era a antiga, mas acho que nessa altura ainda era a antiga que estava a funcionar. E depois aquilo era ao pé do comboio ou do trem, da paragem, que era agora esqueci-me o nome daquela paragem, eu já sou muitos anos agora fora de Lisboa, mas era assim tipo o Rato, não, Rato não, não me lembro. A que fica à frente da antiga Marconi, do edifício da antiga Marconi, e tinha lá essa paragem e a outra sessão era na Amadora, no centro da Amadora, lá numa sala. Nesse caso era por uma entidade governamental, a outra era 50% governamental, esta era 100% governamental. E era um grupo assim de formação para senhoras, já com alguma idade, nunca tinham mexido no computador, de um curso superficial para o ensino básico. Eu acho que até era para sexto ano, portanto em Portugal é segundo ciclo, eu acho que era um desses, e por acaso era obrigatório ser teórico porque não havia sala de informática, então era preciso ser teórico para falar sobre coisas, e essa viagem foi muito difícil, eu fui-me a arrastar, muito difícil andar, com uma grande dor de cabeça, mas mais do que dor de cabeça, era muita tontura, o meu corpo não respondia o meu corpo não respondia à cabeça, à mente, às ordens. Foi muito difícil, como nesse dia não era tudo, dava para ir de metro. Não, naquela altura não havia ainda metro direto, mas apanhava o autocarro ou o ônibus ou a carreira até um certo ponto, depois dava para apanhar o metro e depois dava para apanhar o comboio ou o trem até à Amadora,
mas ainda tinha que andar um bocadinho a pé, então não precisei de levar o carro. A vantagem de trabalhar em grandes centros urbanísticos é essa. E depois as senhoras, pronto, normalmente as senhoras são mais compreensivas nesse aspecto e mais comunicativas. Falei que estava muito mal e que não aguentava, que não sei o quê, e tivemos lá a falar um bocado sobre informática. A técnica que eu utilizava com elas, eu tinha umas revistas de informática, de novidades sobre as atualidades da informática. E eu falava sobre as novidades que aconteciam, já que não havia computador, e depois elas tinham dúvidas sobre o que eu estava a falar. Passavam a metade do tempo a queixar-se que precisavam de computador, eu dizia que ia falar com a direção e tal, mas depois elas tinham lá umas dúvidas e eu explicava, porque há aquele nível quando nós falamos em coisas básicas, pensamos que toda a gente sabe, mas elas não sabiam. Nem a melhor aluna sabia, e pronto, foi 4 horas de manhã, mais umas 3 horas à tarde, e voltei para casa. Também com muito custo, naquele caso apanhei o comboio ou o trem, e fui depois de metro, e foi o mesmo percurso, metro, e depois o autocarro, o ônibus até casa, também a arrastar-me. E a primeira coisa que eu fiz, não sei se eu jantei ou se fui logo para a cama, eu vou, mas é descansar, amanhã é sábado, fico a dormir, e não sei o quê. Naquela altura eu ainda morava com a minha mãe, eu só tive depois uma casa no ano a seguir. Pronto, foi tarde, né? Saí de casa dos pais tarde, mas era autónomo a nível financeiro. Pois é, eu estava no carro à espera, até nem estava a dirigir ou a conduzir, estava ao lado, a pessoa que eu estava à espera chegou, abriu a porta, fez barulho, tive que desligar, tive que fazer um corte ao vídeo. Pronto, eu estava a dizer, pronto, agora estou aqui no meu escritório e tal, já voltei, estava eu a dizer, naquela altura eu vivia na casa dos pais, só comprei a casa a prestações, porque isto somos pobres, ou classe média, e só um ano depois, e depois só casei no ano a seguir, portanto estava nessas fases, estava a começar, e não sei se conversei isso, já foi há muitos anos, né? Já foi há 20 anos. Eu devo ter dito à minha mãe que estava cansado e que aí fui dormir. Eu não sei se ela insistiu para eu comer alguma coisa, deve ter sido assim, fui dormir, e depois no sábado de manhã estava muito mal, e então a minha mãe disse para irmos até às urgências, ao centro de saúde, que não é muito longe. Fomos a pé, de certeza, não devo ter ido de carro. E depois lá eles analisaram-me e viram logo que eu tinha amigdalite. Então eles deram-me eles fizeram umas perguntas se eu queria isto ou aquilo, e eu disse que queria ir trabalhar na segunda-feira, porque eu só não vou trabalhar se não puder. É o meu espírito. Mesmo que eu esteja muito doente, eu trabalho. Não sei como é que eu trabalhei naquela sexta-feira, mas foi porque eu mentalizei que estava cansado. Se eu soubesse que tinha uma doença tipo essa, eu se calhar não ia tratar-me. Aí já tinha razão, mas como pensava que estava só cansado, só no sábado é que eu fui, porque acordei muito mal. Quase sempre é aquele sentimento de não conseguir. Eu quero fazer as coisas e o corpo não deixa, e estou-me a sentir muito tonto, e como se fosse uma febre muito forte, e que não consigo e ao mesmo tempo é como se estivesse muito cansado também. E então eu fui lá, eles fizeram umas perguntas que eu não me lembro, mas eu acho que eu escolhi levar uma vacina, não sei qual era a outra opção. Levei uma vacina, e aquela vacina é muito potente, eu senti a potência daquela vacina,
senti a potência daquela vacina durante uma semana. Eu fiquei uma semana, entre aspas, a andar de lado. Eu, no fundo, só fiquei curado passado uma semana, mais ou menos. Foi a semana toda a ter um... Parecia que eu estava parecido ao que estava na sexta e no sábado de manhã, mas conseguia mexer-me melhor e andar melhor, mas continuava muito doente. Eu acho que eu depois também tomava um comprimido por dia, acho eu. Já foi há muito tempo. E fui trabalhar sempre. Claro que a segunda-feira foi pior. Pronto, o domingo foi repouso, mas a segunda-feira foi difícil, na terça também. Eu não me lembro bem como é que eu passei essa semana, mas o que eu me lembro é que eu ia muito, foi quase toda passada não em Lisboa, depois da ponte sobre o Tejo, ou a ponte de 25 de Abril, do outro lado, naquelas áreas da Almada, Seixal, foi quase toda passada aí a semana. Não quer dizer que de vez em quando também não estivesse na margem de Lisboa, mas foi uma semana difícil. Mas não foi como na sexta-feira. Na sexta-feira eu só reparei que estava mal quando eu não conseguia segurar na chave nó da xícara de café, mas é de café expresso. Não é aquele café grande, é um café expresso, uma chave pequenina, muito pequenina. Só tem lá um líquidozinho, não é? Que é o expresso. Eu normalmente eu tomo o normal, não tomo italiana, mas mesmo assim é super leve e deixei cair e eu sei que eu estava a segurar o melhor que podia, não foi por estar distraído, foi mesmo por falta de força e foi de manhã e então foi assim. Eu lembrei-me desta história porque não é que eu também, um pormenor, até hoje eu nunca fui operado. Eu sei que há meninos que são operados à garganta, que é para nunca terem as amigdalites, acho eu. Eu não sou especialista em saúde, mas acho que é isso, mas eu nunca fui operado, e então eu tive amigdalite, anginas, como muita gente diz. E eu lembrei-me desta história por outro motivo. Nós temos que ter os nossos objetivos e não é claro que a nossa saúde deve estar em primeiro lugar, mas também que não seja que não seja uma razão de uma desculpa, não usar qualquer coisa como desculpa para não trabalhar ou para não ir para os nossos objetivos. Por mais que nós não gostemos do trabalho, aquele trabalho está-nos a pagar as contas, a nossa independência, e também vai pagar, se nós soubermos fazer as coisas, vai-nos pagar os nossos projetos. A nossa forma de ganhar uma renda extra, a nossa forma de ter certas liberdades que na altura não tínhamos. E então nós temos que, mesmo doentes, se não for uma doença, por exemplo, se tivermos uma dor de cabeça, vamos trabalhar. Não, é a minha opinião. Se nós até estivermos com uma febre tipo 37, aí já é discutível, mas eu ia trabalhar. Eu nunca deixei de ir trabalhar por estar com uma febre de 37. Claro que se tiver com uma febre de 40 não, né? Aí não. Há aquela parte que pisa o risco de ir ou não ir. Eu fui sempre por mesmo doente, eu nunca fugi ao trabalho doente. E nunca culpei o trabalho por ter ficado doente. Eu posso ter culpado a mim, talvez, ou por não ter agasalhado bem. Por isso é que estamos no inverno aqui em Portugal e eu tenho sempre muito agasalho. Tenho uma, tenho outra, às vezes até tenho até aqui, tenho o casaco. Não tenho só as calças, tenho uma proteção por baixo e não faz assim tanto frio, é uma proteção, porque eu já fiquei doente por nunca
por não ter feito isso, então é uma defesa, então é uma visão. E o vídeo já vai longo com uma porcariazinha como é esta amigdalites, mas foi um dia que eu nunca me esquecerei e que eu fui trabalhar só porque pensei que estava cansado. E aí está uma força de vontade que todos devem ter. Nós temos que ter sempre força de vontade para a nossa vida ir em frente. E fico por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo e agradeço por terem assistido a este vídeo até ao fim. Façam todas as interações que conseguirem com este vídeo e que acharem que seja útil. Já sabem o que é que podem fazer com ele. E esperem pelo próximo vídeo, que eu nunca sei quando é que é. É quando eu posso. Veem que eu estou-me a esforçar para gravar os vídeos. É tudo muito em cima do joelho, é no carro, é quando estou à espera de alguma coisa, ou então houve aí alguns vídeos que eu fiz com preparação, até com roteiro, mas é grande minoria. Mas nota-se de certeza quando é com roteiro e sem roteiro. E então, fui.